Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Fagafolândia e hoje eu vim fazer a resenha do Entre Irmãos, do Rafael Farias Teixeira. O Entre Irmãos, ele é um romance que eu acabei conhecendo no Scoob. Eu estava procurando romances LGBT pro projeto que eu tenho de ler mais romances de autores ou sobre o tema. E eu acabei me deparando com esse. Na verdade, o próprio autor veio me falar do livro, porque ele lançou agora, novamente. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui do e-book na Amazon. Tem também o livro físico. E o e-book tá uma pechincha agora, tá bem barato, tá legal de ler. E o Entre Irmãos vai falar então sobre esses três irmãos. O Fernando, a Beatriz e o Maurício. E vai focar nessa relação de família através da ótica de como era especificamente a relação dos três. O Fernando, que é o personagem principal do livro, ele teve uma rixa com a família muito cedo, quando eles descobriram que ele é gay. E desde então ele teve problemas com o Maurício, que é o irmão mais velho dele. O Maurício, ele era muito focado em atividades masculinas, ele era muito ligado ao pai, ele era muito parecido com o pai deles, que o Fernando também descreve de uma maneira muito autoritária, muito masculina, muito tradicionalista. Então eles têm uma rixa enorme por causa disso. Eles já brigavam muito na infância. O Fernando é um desses personagens que descreve a família que tenta masculinizá-lo o tempo todo, que tenta definir o que é um homem e o que é uma mulher, e tenta masculinizá-lo falando seja homem, ou você não pode brincar disso, não pode brincar daquilo. Então o Fernando já tem vários traumas relacionados a isso. Um momento tem essa rixa na família e ele sai de casa o mais cedo possível. Com essa rixa toda, eles não se falam muito, ele não tem muito contato com os pais, ele tem o mínimo de contato possível com o Maurício, o irmão dele. E o Maurício também não tenta procurá-lo para emendar as coisas. Ele, pelo descrito, é um homem muito preconceituoso. E entre os dois tem a mais novinha, que é a Beatriz. A Beatriz ama muito os dois irmãos. Ela não consegue ser uma força reconciliadora. Ela está no ponto do livro, começando a faculdade, começando o curso. Então ela não tem muito o que fazer, ela também não vê como. Ela ainda mora na casa dos pais. O Fernando foi embora para seguir a vida dele sozinho, enquanto o Maurício se casou e saiu da casa. Então, ali dos três, a Beatriz é a única que está em bons termos com os dois. E ela tenta manejar isso da maneira que ela consegue. Apesar de que ela própria vê o Maurício, esse irmão mais velho, como sendo um homem autoritário, também muito agressivo. Ela não consegue chegar nele da maneira correta. O livro começa no hospital. O primeiro são sempre pontos de vistas. Ele fica alternando entre o Fernando, a Beatriz e mais um cara que não é um irmão. Ele, na verdade, era um amigo da família, um amigo do Maurício. A gente começa com o ponto de vista do Fernando e eles estão no hospital, porque o Maurício sofreu um acidente de carro e ele está lutando pela vida. Logo nesse primeiro capítulo, o Maurício vai morrer. E essa morte do irmão mais velho, que vai trazer uma análise, uma reflexão sobre a vida deles, cada um vai começar a ver os passos que levaram até aquilo, vai começar a rever a história que eles têm com a família, o Fernando e a Beatriz. E tem esse terceiro personagem, que no começo é muito misterioso, que é um amigo do Maurício, com quem o próprio Maurício não falava há pelo menos um ano. Ele estava estudando fora, o rapaz. Mas agora ele volta e ele se aproxima da família com a morte do amigo. E ele tenta de toda maneira agora juntar essas partes de novo. Ele quer de toda maneira que o Fernando reate com a família. E ele fica meio que fazendo um agente ali, tentando comunicar a todos eles. Ele tenta se aproximar do Fernando. E é assim que vai se desenrolando a história. Então, o Entre Irmãos, ele é realmente muito uma análise, eu achei até boa, do que pode ser a vida de uma pessoa, de um homem que se assume, que sai do armário de alguma maneira. Pode ser não, na verdade ele é a história de muitos jovens, de muitos homens brasileiros ou não,
que passam essa situação. Não é simples no Brasil. No Brasil, em qualquer lugar do mundo não é. Mas às vezes no Brasil me parece especialmente difícil você quebrar alguns paradigmas. Então, alguns preconceitos enraizados, né, tanto o ser mulher, o ser gay, o ser negro, são coisas que a nossa sociedade, os nossos pais, né, a geração dos nossos pais ainda não conseguiu quebrar. E esse livro é realmente um retrato sobre isso, é uma análise quase. E é muito difícil, o livro em várias partes é muito difícil, exatamente por o Fernando sofrer tanto e ao mesmo tempo estar tão machucado que ele não consegue se expor o suficiente para enfrentar o preconceito que essa família dele vai gerar. Então, toda vez que o livro entra particularmente nesse ponto de vista, nessas dores, nessa reflexão do personagem, ou da irmã dele, ou desse outro rapaz, sobre o que é esse estigma, e sobre o que é essa separação, e o porquê dela, e como ocorreu, e os sentimentos que tem ainda disso, apesar dele ser um homem adulto que trabalha e que se fez sozinho por causa disso, sempre que o livro entra nessas partes, ele consegue ser muito melancólico, e ele é muito bom nessas descrições. Eu achei realmente que ele tem um poder de síntese bom nisso. Eu achei que o autor descreve isso muito bem. Ele consegue falar de uma forma que gera empatia. A minha impressão é que alguém que não tenha sofrido isso tanto consegue olhar um pouco essas coisas, né? Ver o que está acontecendo com esse personagem e tentar pensar um pouco, pelo menos. E é legal que não tem só o ponto de vista do Fernando, né? Que foi o cara que foi meio que expulso ali da família, né? Ele tem o ponto de vista da irmã dele, também, que viu do outro lado. E ela tenta entender um pouco da família. Então, nenhum dos pontos de vista é excludente. São pontos de vista legais, ele trabalhou bem isso. A minha crítica realmente ao livro é que, em algumas partes dele, ele chega a entrar naquela análise de meio, naquela filosofia do banal. Então, principalmente dessa banalidade social, da balada, da vida noturna e das aparências das pessoas. Então o Fernando, ele acaba tendo também essa visão da vida que ele está tendo, a vida que ele leva, da parte superficial da vida que ele leva, do tipo de amizade que ele tem, das saídas, das baladas que ele faz. E tem aquela visão que já é bem batida, na verdade. É aquela filosofia do cara que começa a enxergar o mundo que ele vive, né? Um mundo de uma maneira rasa, uma maneira nihilista. Então, aquela coisa de, tudo é sem sentido, tudo é superficial. Olha as pessoas fazendo essas coisas, as pessoas bebendo, as pessoas se divertindo, isso não tem significado, ninguém ama ninguém. Nesse ponto fica realmente um pouco raso a narrativa. Acontece algumas vezes e não foi tão desenvolvida como poderia ter sido. Então eu gostei da leitura, eu gostei do trabalho que tem em cima do Fernando como personagem, nas dimensões que ele vai entrando, não tão necessariamente nessa última parte de filosofia aí que eu falei. Talvez um romance que eu vi em alguns pontos que precisa talvez ser mais trabalhado aqui e ali, mas uma promessa legal. Tem também ali cenas de sexo, né, descrições de sexo, então de repente não é para absolutamente todo mundo, mas é uma boa recomendação nesse ponto. E é isso, eu espero então, vou deixar os links aqui embaixo para que vocês conheçam a obra do autor. E se você gostou, aquilo, deixa um comentário, se você já leu, ou se vocês têm algum livro LGBT que vocês possam me recomendar, que vocês já tenham lido. Gostou? Deixa um joinha, coloca nos seus favoritos, ou se inscreve no canal para não deixar de receber os vídeos. As redes sociais, onde a Mafogafolândia aparece, estão aí listadas. E a gente fica até a próxima. Valeu!